todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Quero agradecê-los por estar acompanhando este vídeo e um pouco dessa nossa série sobre a terapia cognitivo-comportamental, que tem sido bastante proveitoso para mim e espero que esteja sendo também para vocês. Bom, em resumo de tudo aquilo que nós já vimos até hoje, nós vimos um pouco sobre a origem da TCC, que foi criada por Aaron Beck no seu período em que ele estava analisando um pouco dos seus pacientes que tinham um diagnóstico de depressão. Ele era psiquiatra e também trabalhava na área da psicanálise, mas ele percebeu que a parte medicamentosa apenas não era suficiente e que ele tinha que tratar os pensamentos desses pacientes e não necessariamente ou somente os sintomas da depressão. Pensamentos esses que eram bem negativos, bem pessimistas em relação a ele mesmo, em relação às pessoas, ao mundo e também ao futuro. Esta é a chamada tríade cognitiva. Percebemos também um pouco sobre os pensamentos automáticos, a diferença entre pensamento e emoção, o porquê que as pessoas confundem bastante pensamento e emoção. E também hoje veremos um pouco sobre a crença central, que é talvez a parte mais importante da terapia cognitivo-comportamental. É também a parte mais rígida, mais difícil de ser trabalhada, mas vocês vão ver isso mais para frente. Na próxima imagem veremos um pouco sobre o modelo cognitivo, que é exatamente o que eu acabei de falar: a crença central, os pensamentos automáticos e as reações. Como que isso funciona dentro na terapia cognitivo e como que nós enxergamos isso na vida do ser humano. Então, depois dessa imagem, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre a crença central. Bem, o que vocês acabaram de ver é uma imagem de um resumo do que é o modelo cognitivo. Vocês puderam perceber que ele é bastante simples, onde a crença central, que a gente vai ver agora o que é, ela, diante de uma situação, por meio dos pensamentos automáticos, essa crença é ativada. Porque, como a gente viu, os pensamentos têm como base a nossa crença central. E elas, geram as emoções que geram também as nossas reações fisiológicas e comportamentais. Bom, o que é essa crença central? A crença central é basicamente a sua visão de mundo, a sua maneira de ver o mundo. Ela é uma visão mais básica sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre o futuro. E essa visão de mundo ela é muito individualizada, porque é por isso que a mesma situação a gente reage de uma forma diferente, porque a origem dessa visão de mundo, dessas crenças, ela é também individual, porque a origem delas tem muito a ver com as nossas experiências desde a infância. Então, o contato com os pais, os ensinamentos dos pais, os professores na escola, o convívio na igreja, com os amigos, as experiências positivas e as frustrações, todo esse grupo de situações, elas se juntam como se fosse juntar numa caixinha chamada visão de mundo. E ela é diferente uma das outras. Mesmo que algumas experiências tenham sido parecidas, mas outras não foram. Então, por isso que a reação dessas pessoas a essa situação, ela também será diferente, mesmo passando por experiências parecidas. Então, essas crenças centrais, porém, elas são muito sofridas. Estar em contato com elas gera muita dor e angústia para qualquer pessoa. Então,
Logo abaixo dessas crenças tem, antes, né, da situação, antes até das emoções, vem a crença, a chamada crença intermediária ou suposições. O que é isso? É uma maneira, lembrando que é inconsciente, tá, gente? A gente não faz isso de maneira consciente. A crença intermediária ou suposições são uma forma de você não entrar em contato com essa crença. Então, por exemplo, eu acho que um exemplo vai ficar melhor. Uma pessoa que era muito criticada ou cobrada, tinha comparações com o irmão mais velho. Essa pessoa sempre ouviu que ela é uma fracassada, vai fixar em sua mente que ela é sim uma pessoa fracassada, ela é um fracasso. A crença intermediária seria as reações, os comportamentos que vão fazer com que evite que essa pessoa tenha contato com ela. Então seria assim: se eu estudar muito e tirar notas boas, notas 9 e 10, eu não serei um fracasso. E então a estratégia compensatória vai ser o que? Eu vou estudar tantas horas por dia para ir bem nessas provas e não ser um fracasso. Então você tem a crença central, que geralmente é bem ruim, bem pesada e bastante rígida. É muito difícil flexibilizar essas crenças. Você tem essa crença central, você tem a crença intermediária, que é como fosse uma estratégia para você não ter contato com essa crença. E então vêm as estratégias compensatórias. Eu estudo bastante para poder não ser um fracasso. O problema é que quando ela não tira as notas esperadas, a expectativa dela é frustrada, então essa crença é acionada. Se ela estiver emocionalmente instável, essa crença será facilmente acionada e ela vai realmente pensar que é fracassada e vai estender até mesmo um fracasso na vida, não apenas na questão dos estudos, por exemplo, no estudo de matemática. Então é isso, essa é a crença central. O objetivo da TCC é a flexibilidade, transformar esses pensamentos, depois as crenças, e flexibilizá-las, olhar com mais outras opções e fortalecer o estado emocional do cliente para que ele possa não possa trabalhar melhor e não se encontrar como um fracasso, não se encontrar como um fracassado, mas observar outras opções, apesar de ter tirado uma nota baixa. E como a gente vai fazer isso, os objetivos da TCC, na prática nós vamos ver na semana que vem. A seguir, a gente vai trazer mais uma imagem com um exemplo mais visível de como que funciona a crença central, a crença intermediária e as estratégias compensatórias. E quando a situação acontece, essa crença é ativada. E então vem todas as nossas reações disfuncionais diante daquela situação. Então vamos lá e depois continuamos o vídeo. Bem, essas crenças centrais, elas podem ser divididas em 3 categorias: desamor, desamparo e desvalor. No desamparo, a crença central é de incapacidade. Então eu sou incapaz de cuidar de mim mesma, incapaz de proteger os outros, e comparando-se com outras pessoas, eu também me sinto incapaz. Então eu sou incapaz de cantar porque
que ela, apesar de cantar bem, eu sou incapaz de ser tão bom como aquela menina, que canta muito melhor do que eu. A crença de desamor, a pessoa crê que existe algo nela que impede a habilidade das outras pessoas cederem o amor ou a intimidade que ela espera que ela receba. Então ela se sente não amada, ela se sente uma pessoa desinteressante. Eu nunca vou encontrar um namorado, um marido, uma esposa, porque tem algo em mim que não atrai ninguém e não vai atrair nunca mais ninguém, nenhuma pessoa vai gostar de mim. Então existe sempre algo nela que ela acredita que impede que os outros deem a atenção que ela mesma deseja que tais pessoas deem para ela. E se isso não acontece, ela se sente ela se sente não amada, ela se sente desinteressante. E por fim, a crença de desvalor, onde as pessoas creem que são moralmente ruins. No sentido de quê? No sentido de que ela é uma pessoa, acredita que seja uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil, um perigo para as outras. E como a visão ela é sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro, então essas crenças de desamor, desvalor e desamparo podem se estender para as pessoas ao redor e também para o futuro, e não somente para si mesmo. Bom, essa é a aula de hoje, espero ter sido compreensivo. Em resumo, a crença central é a visão de mundo, a sua visão de mundo, criada a partir das suas experiências, das suas expectativas, dos seus ensinamentos, e que muitas vezes, por se focar muito mais na questão das frustrações, muitas vezes a crença central ela é equivocada, ela é errada. Ela é muito baseada na questão do desamor, do desamparo e do desvalor. E, para não se entrar em contato com essas crenças, tem a crença intermediária, que é onde você gera alguns comportamentos compensatórios, como por exemplo, como fora um exemplo anterior, fora dado um exemplo anterior. E quando tem uma situação onde a expectativa não for alcançada, essa crença é ativada e, portanto, as nossas reações e as nossas emoções também serão disfuncionais, serão fora da realidade. A partir de amanhã veremos então como é que é a TCC na prática, qual que é o objetivo e como que isso vai funcionar. Tá bem? Um abraço, envie também o seu feedback, aquilo onde podemos melhorar e aperfeiçoar aquilo que já está bom. O seu retorno é fundamental. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.